aqui, minha gente, 10 horas e 57 minutos. Hoje eu abri o programa falando sobre o nosso programa, a importância que hoje nós temos aqui na cidade, né? Mostrando tudo que a gente vem fazendo, sem partido político, sem idealismo. A gente está aqui para informar realmente, para informar realmente o que acontece na cidade. Eu falei também sobre agora o podcast com o Anderson, que vai começar aí, entrevistando todos os candidatos a prefeito em Teresópolis, né? Vanderlei Pérez está aqui com a gente e a situação da Câmara de Vereadores. A Câmara está sempre como o centro das atenções, né? Ainda bem, é preciso que a gente olhe mais para o Poder Legislativo, para a ação dos vereadores, para que eles, né, para que coloquem um freio em alguns ímpetos ali e que eles sejam mais produtivos, né? Se deixar essa gente muito solta, eles acabam não produzindo nada no interesse público, ou produzem pouco, e produzindo também, que é um risco muito grande, mais coisas de interesse deles, né? Mas você falou, nós estamos essa conversa bastidores aqui dá um programa, hein? Isso é. Eu não posso deixar de lembrar de uma coisa que você lembrou, que é a questão daquele projeto de iluminar o dedo de Deus. Cara, lá nos 20 anos atrás, né? Que loucura, né? Não, vamos explicar, pessoal. É que a gente estava batendo papo aqui na hora do comercial e ontem o Jackson Vasconcelos, e eu falei isso na abertura do programa. Muito boa participação. Ele é daqui de Teresópolis, foi gerente do Banco do Brasil. Depois fez uma opção de atividades aqui em Teresópolis, trabalhou no INSS, como superintendente do INSS, e sempre tem família, o filho dele mora aqui em Teresópolis, que aliás é da tua família também, né? Sim, casado com minha filha Isabel. É casado com a filha do Vanderlei. E o Jackson ontem estava na Jovem Pan. Hoje, na abertura do programa, eu falei sobre isso. Ele destoou, inclusive, né? Porque o Jacques tem um conhecimento muito grande da política, ele tem um bom senso, né? E tem uma facilidade de falar muito grande. E ele vai falar para 3 pessoas, tinha até um argentino no meio. Essa Jovem Pan está inovando mesmo, colocar um argentino para discutir política brasileira. Eu sei, eu já vi alguma coisa, passo os olhos de vez em quando. Mas estava tudo indo muito bem, eu até consegui assistir o Jacques um pedaço de tempo, mas depois que veio um sujeito lá, um idiota lá falando que sofria bullying na escola porque lia Olavo de Carvalho, aí eu tenho que desligar porque não dá para mim, né, cara? Isso aí, essa gente que fica que leu Olavo de Carvalho ou que se guiou por Olavo de Carvalho não merece a minha consideração, não. Mas o nosso papo é a Câmara, né? O nosso problema local aqui, que realmente é também de grande preocupação para todos nós, né? Ontem foi apresentada um pedido de abertura, de comissão processante contra o vereador Amós. Esse pedido de abertura de comissão processante, ele foi lido, apresentar todos os argumentos, o trâmite ele vai para a Procuradoria-Geral da Câmara e provavelmente na próxima sessão, depois de amanhã, na terça-feira que vem, a Câmara, então, a Procuradoria dá um parecer para informar o rito à mesa, para então a mesa receber e abrir e escolher os membros, né, por votação. Seria a mesma coisa, criada uma comissão sorteio. Com 3 membros. Não criaram ainda, né? Foi apenas lida. Não, criado. Vai ser criado na terça-feira que vem, vai ser apresentado e a Câmara e o presidente, a mesa diretora, define a criação ou não. É possível que sim, porque a denúncia é muito robusta, ela tem todos os elementos que precisa e feita por uma cidadã, eleitora, residente em Teresópolis, trabalhadora, todos os pré-requisitos para se pedir uma comissão processante, isso tem no pedido. Então é possível que abra sim. E aí, a partir desse aceite da mesa, a mesa então faz aquele sorteio, né? Coloca o nome de todos os vereadores num saquinho lá e as pessoas vão tirando, escolhem 3 membros, desses 3 escolhidos. Vai ter o presidente, o membro e o relator, e tem aquele prazo para se fazer ouvir os advogados, inteirar mais do assunto, né, e colocar então para o plenário decidir a cassação dele ou não. Se abre deve acontecer ou não a comissão? Nessa próxima, na terça-feira, vai definir se abre ou não a comissão e escolher os membros. E a partir dali, já está aberta a comissão. Só vai apenas decidir no Salão Azul quem serão qual a posição de cada um dentro da comissão. Presidente, relator ou membro.
E tem mais 90 dias para fazer, com mais possibilidade de mais 90. Entendeu? Então, esse procedimento já, nós estamos craque nisso, né? Foram 9 comissões processantes contra o Arley, nós tivemos uma contra o Tricano que não vingou, tivemos aí duas contra o Vinícius que não vingaram, ou vingaram no início só, mas então assim, eles já sabem como fazer. Então, não tem mais como alguém ir para a justiça e buscar travar uma comissão processante, e o último que tentou fazer isso foi o Vinícius, e essa comissão vai voltar para a Câmara muito em breve, mandando dar seguimento, porque o cargo de prefeito, ele não é um cargo dele necessariamente, né? A Câmara, as pessoas têm que entender que o Executivo, ele funciona, ele tem a Câmara como aliado, né? A Câmara é um conselho, como era chamado antigamente, inclusive, a Câmara Municipal, até os anos 1920, mais ou menos, que quando surgem as prefeituras no Brasil, a partir de 1930, mas antes disso já surgem algumas prefeituras no Brasil, inclusive a de Teresópolis, em 1913, as câmaras eram chamadas de conselhos municipais, que é o modelo português, né? Que a função desse conselho era aconselhar, né? E para se fazer um bom governo. Aí, quando a Câmara passou a ter essa responsabilidade de poder executivo e passou a se achar um poder de muita importância, começaram os conflitos entre o prefeito e a Câmara. Sim. E viraram dois adversários ao longo do tempo. Então, eles vivem mais brigando do que se ajudando, né? Ao ponto de um prefeito achar que ele é dono do orçamento. O orçamento é da Câmara. É a Câmara que diz ao prefeito onde ele deve gastar, mais na saúde, mais na educação, deve tapar buraco, não deve fazer shows. A Câmara que diz isso, é ela que tem o poder ela tem o poder do cidadão para dizer o que o prefeito deve fazer. Aqui o prefeito quer ignorar a Câmara, quer fazer enfrentamento, quer achar que o orçamento é dele, quer manipular o orçamento, quer esconder as informações do orçamento dos vereadores, e tudo na dificuldade, tem que ser com pedido de informação, tem que ser com justiça. Cria esse conflito desnecessário. E aí você vê um prefeito produzindo coisas que não nos interessam e você vê uma Câmara não produzindo o que deveria produzir. Porque também os seus elementos não sabem o papel do vereador. Nós temos vereador que já ficou ali mais de 1 ou 2 ou 3 mandatos e não sabe ainda o que é um vereador. Acha que ser vereador é fazer moção, fazer pedido e fazer o raio do voto de congratulação. Uma jabazada sem tamanho, que não tem nenhum propósito. De vez em quando até homenageia algumas pessoas de valor, que precisam ser homenageadas, reconhecidas realmente, mas é um jogo político ali de agradar pessoas em busca de agradar para buscar o voto, porque a eleição afinal está chegando, né? Que não tem proveito nenhum, né? E as coisas que eles deveriam fazer de fato, eu nem digo que ela não fiscaliza, ela até fiscaliza, mas de forma inadequada. Como é que você pode imaginar? Olha que o prefeito está dizendo que está sem dinheiro porque perdeu 10 ou 12 milhões aí foi tomado da justiça dele. Será que os vereadores sabem que esse Vinícius aí, esse enrolão, já faturou esse ano no orçamento 270 milhões de reais? Janeiro, fevereiro, março e abril, em 4 meses ele colocou 270 milhões nos cofres da prefeitura. Como é que ele não tem dinheiro? Como é que 10 milhões, 12 milhões faz falta para ele ao ponto dele se apropriar do dinheiro das pensões alimentícias que ele deveria ter pago junto com o salário do servidor, se apropriar do dinheiro do sindicato, que é mixaria, nem é tanta coisa assim. Mas ele pagou, entendeu? Agora, né? Pagou agora, depois que se viu processado, porque o sindicato dos funcionários entrou na justiça e que aquilo daria problema para ele, porque aquilo pode ainda, né, dar quebrada ali e sair um pedaço para a justiça criminal. Então ele pode responder pela apropriação indébita e vai responder. É necessário que se cumpra, porque ele ficou com dinheiro que não é dele. Ele tomou do servidor e não entregou ao sindicato. No momento que ele pagou o servidor e não pagou ali aqueles porcentos ali que seria do sindicato, aquele dinheiro ainda era do servidor, que cabia ao servidor entrega. Ele que tinha apenas a obrigação de entregar ao sindicato o que o servidor deixou na mão dele. E ele ficou com o dinheiro para ele usar em outras coisas no governo. Sempre falo que para ele tem que ser certo cuidado, que ele não gosta de que as pessoas duvidem da honestidade dele, não. Mas é uma pessoa desonesta no princípio administrativo, porque isso aí é uma desonestidade. Ficar com dinheiro da pensão alimentícia, o que é? 300, 400 reais? Essa gente que mora no Comari, que tem carro importado, que viaja para fora do país, que tem dinheiro sobrando, que o cartão passa em qualquer limite, essa gente acha que 300 reais, 400 reais não faz falta para uma família, não? Ela não percebe que a pessoa que vai receber amanhã já está pegando um fiado no botequim que não tem crédito para conseguir comprar o alimento daquela noite? O cartão de ônibus, ele descontou o cartão de ônibus e não recarregou. As pessoas tiveram o desconto no que receberam,
E o cartão de ônibus, elas estão pagando para andar de ônibus novamente. Isso aí não é coisa nem de Ministério Público, isso não é coisa nem de Justiça. Isso é coisa de representação junto ao delegado. Cabe ao delegado vir e dar uma enquadrada nesse prefeito. Porque isso é apropriação indébita, isso é roubo flagrante. Isso é roubo, cara, isso é furto. Esse dinheiro não é dele. No momento que o servidor ele tem o salário cheio, R$1.000, R$100 é para entregar a pensão alimentícia. Esse dinheiro, ele tem apenas a incumbência de pegar esse dinheiro e entregar àquela pessoa que tem o direito à pensão alimentícia. Ele não tem o direito de ficar com esse dinheiro no momento algum. Mas esse dinheiro, ele está utilizando em outra coisa. Está utilizando, tapando outro buraco, porque ele cria sempre buracos. O problema não é esse. O caso é que ele já arrecadou 270 milhões em 4 meses apenas. Então vamos olhar aqui o que é 2018. Nós tivemos aquele ano de 2018, a gente experimentou vários maus prefeitos ao mesmo tempo, né? A gente começou ali o ano com Sandro, teve um pedacinho do Tricano, depois teve o Pedro Gil, depois vem a eleição. Naquele ano de 2018, o orçamento da prefeitura era 460 milhões. Então, em 4 meses, ele já arrecadou, a prefeitura já arrecadou praticamente quase, em 5 meses já arrecadou o orçamento inteiro de 2018. E cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro da água? Né? Então, ou seja, reclamar que não está conseguindo, ele não está conseguindo pagar precatório porque ele não pagou as prestações do precatório ao longo de 3 anos. Então ele vai se enrolar bastante aí. Mas existe dinheiro de sobra na prefeitura. O orçamento do município hoje é 1 bilhão e 30 alguma coisa, 1 bilhão e 70, né? Quanto era em 2018? 480 milhões. Isso é menos que a metade. Então como é que você... Não houve inflação de 100% de 2018 para cá. Até tem itens até que depreciou o valor. Então você tem o orçamento dobrou e o dinheiro sumiu. E ele não presta conta disso. Só que o orçamento não é dele. O orçamento que é do prefeito é o orçamento do restaurante dele, é o orçamento da casa dele, o orçamento que ele tem do salário dele, o orçamento familiar é dele. Agora, o orçamento do município é da Câmara Municipal. E os vereadores não conseguem ter acesso a esse orçamento, a fiscalizar esse orçamento de forma eficiente. Então a gente pode dizer que a Câmara nossa é ruim nesse sentido, né? Então a Câmara agora, quando ela se vê nessa questão aí do Amós, com a necessidade de dar uma satisfação, porque os crimes que a denunciante apresenta são muito graves, né? Homofobia e agressão verbal, né? Tem homofobia, agressão verbal e tem mais um ainda, né? São 3. Mas a denúncia deixou de falar outras situações. Por exemplo, no dia da sessão, terça-feira passada, esse vereador denunciado aí estava na Câmara, na hora da sessão, estava na Câmara assistindo o jogo do Vasco, estava no Pedrão assistindo o jogo do Vasco lá, mas não estava assistindo apenas, não estava apenas fugindo da sessão, não. Ele estava lá com uma camisa escrito staff, e staff com 2 Fs, que essa gente é idiota, porque se fosse staff com um F só, ainda seria suporte. Staff com 2 S em inglês, com 2 F em inglês, significa empregado. Empregado do evento, como? O vereador está fazendo bico na hora da sessão, ele trabalha 2 vezes por semana, terça e quinta, 7 horas da noite. O que ele está fazendo 7 horas da noite de uma terça-feira, hora de sessão, hora que a presença dele faz falta na Câmara? Assistindo o jogo do Vasco. Assistindo o jogo do Vasco, pior que isso, e se colocando, se identificando como empregado do prefeito. Claro que existe uma relação promíscua nessa coisa dele ser o cara que indicou o secretário de esportes, desse penduricalho que virou o Pedrão aí, a secretaria tem lá um monte de gente que é ligada politicamente a ele, mas isso aí até passa, isso é uma vergonha que você passa lá no débito, né? Agora, como é que você vai justificar uma tabuleta no peito escrito empregado do prefeito, na hora que você tem o seu compromisso de estar na Câmara? Se isso aí não é, se isso aí não é falta de decoro, se isso aí não é falta de vergonha, se isso aí não é imoralidade, isso é pior do que todas as outras denúncias juntas, né? Lá no início do governo, no início do mandato, esse cara fez uma coisa interessante, que ele mandou confeccionar um jaleco, lembra disso? Lembro disso. Cara. Fiscal do povo. Jaleco, tipo como um gari, né? Um jaleco padrão, e pegou e se apropriou do brasão de armas do município e colocou no peito fiscal do povo. Isso é falta de decoro, isso é improbidade, ele não pode fazer isso. O voto de congratulações foi no ser de julho, eu acho que foi no ano retrasado. Foi no ano retrasado que eu fui ali na festa da Câmara,
e ele, eu só não me lembro quem era o outro vereador. Ele deu para o vereador e o vereador deu para ele. Eu voto de congratulações. Bacana. Eles trocaram, cada um. Mas quando falou, vereador fulano de tal vai oferecer ao vereador ciclano. Aquilo parou, foi lá no Gino, né? Deu aquele silêncio. É muita falta de vergonha, né? É isso aí, no governo, que o governo em si já é uma ação entre amigos, né? Você ter uma Câmara onde existe também essa ação entre amigos na Câmara é muito natural, né? Mas então nós temos agora uma possibilidade real dessa comissão ser aceita na próxima, não na quinta agora, na próxima terça-feira, porque tem um rito para ser cumprido, então não dá para ser apresentado nessa quinta-feira, a resposta da Procuradoria, e a partir dali então aberta a CP, vai se escolher os membros e vai se definir os cargos de cada um dentro dessa comissão, e essa comissão vai fazer o trabalho de investigação, e ela tem a responsabilidade, não pela amizade com o vereador, com o par, ou da necessidade de tirar porque é mais amigo da outra vereadora que foi agredida, mas pelo que manda a lei. A lei diz que a falta de decoro precisa ser punida com a cassação do mandato. E a falta de decoro não é uma só, né? São várias faltas de decoro ao mesmo tempo, né? Além dessas 3 apresentada pela denúncia, existem outras faltas de decoro que vieram acontecendo, e a mais grave dela, que eu vejo, é essa de faltar no dia da sessão e se colocar como empregado do prefeito no dia... Esses próximos 90 dias que vão trabalho contar, legislativo. Abril, maio e junho, tá? Já nos aproximamos das eleições. Todo mundo vai badalar o nome dele aqui em Teresópolis, só vai ser falado o nome do Amós. Isso vai prejudicá-lo na eleição. Ou ajudá-lo, né? Pode ser? A cabeça do eleitor é muito complicado de você entender, né? Ele pode... Porque as pessoas acham que o eleitor tem a mesma... o tempo deles é diferente do nosso tempo, né, na questão da política. A gente vive os bastidores da política, a gente tem uma visão política mais... Porque a gente vive isso em tempo real. Agora, o eleitor, imagina numa cidade, Teresópolis, 170 mil habitantes quase, as pessoas vivem com muitas dificuldades. Né? São 136 mil eleitores. As pessoas hoje, Hélio, elas estão hoje, quem mora numa servidão, quem mora na cabeça do morro, quem vive com dificuldade, a preocupação dela hoje é o que ela vai almoçar, se ela vai conseguir dormir bem com fome essa noite, se ela vai conseguir dormir bem com o barulho do vizinho infernizando a vida dele, se ela vai conseguir bem sentindo as dores que elas sentem delas e dos familiares que estão próximos a ela, né? Cada um tem o seu drama. Então essas pessoas não têm tempo para ficar nessa picuinha da política. Então é possível. E aí ela ouve que ele está sendo vítima dos outros vereadores, que a imprensa fala mal dele porque não gosta deles, ela vai ouvindo e vai formar um raciocínio, vai formar uma opinião sobre ele que pode ser favorável na eleição. Então isso aí não significa nada para o processo eleitoral, pode atrapalhar como pode ajudar. Como agora esse caso do apresentador Sérgio Mauro, que foi aí vítima dessa situação, que ele fala uma coisa, dizem que ele falou outra, e multiplicou muito, potencializaram muito essa fala dele na TV, e aí, num primeiro momento, e perdeu a eleição por causa disso, perdeu tantos votos. Não, muito pelo contrário, isso pode ajudá-lo, entendeu? Porque o eleitor, ele tem a sua forma de entender e de formar uma opinião é diferente da nossa. Não porque ele é desqualificado para isso, não, é porque ele tem outras preocupações. Ele vive dramas que nós vivemos também, outros dramas, mas não aqueles que eles vivem. Seria assim, ele falou de uma mulher, esculhambou com uma mulher. Não, mas aquela mulher merecia. Esse aqui é aquela mulher merecia, que é o problema. Tem muita gente que pensa assim, né? Que não é o caso. Tá aí você vê hoje. Eu não penso isso. Tá aí você vê, Hélio, nós estamos vivendo hoje aqui um momento muito sério no Brasil, né? Você vê as pessoas lúcidas estão preferindo perder a lucidez indo para a direita ou indo para a esquerda, né? E você tem hoje cada vez menos pessoas isentas de raciocínio. As pessoas estão fomentadas para acreditar em algumas coisas que elas não têm certeza, mas elas criam a convicção. E a convicção é o nosso maior mal, né? Quando a gente cria a convicção de um assunto, a gente não foge dessa convicção e acaba agindo muito errado. Esse radicalismo direita e esquerda está sendo muito ruim. Isso vale um debate, nós vamos fazer esse debate aqui. E tem uma outra coisa que me ocorreu agora, quando eu falei 136 mil eleitores em Teresópolis.
Nós temos uma população de 165 mil pessoas, mas tem 136 mil eleitores. É uma disparidade. Nós temos muitos eleitores aí fantasma, né? Muito eleitor que só vota aqui. Tem alguma coisa errada nisso. Tem uma manobra de eleitores aí ao longo dos períodos de 4 anos, onde muito amigo de vereador traz eleitor de fora, que depois vai buscar de van no dia da eleição. Esse processo nosso eleitoral está todo confuso, precisa ser revisto, precisa ser reanalisado, né? Porque existem absurdos que ocorrem nas campanhas eleitorais que impedem que algumas pessoas cheguem ao voto, né, que cheguem à eleição, porque o modelo está todo sendo utilizado. Mas também não pode confiar muito em que são realmente 130 e tal mil eleitores, né, porque nós não temos ainda o voto pela biometria completo, né? Não tem. Isso aí é meio que no papel, o Rio de Janeiro está muito atrasado nisso. E nós tivemos aqui, num certo momento, um processo migratório de votos de eleitores visando a eleição de certos elementos. Então, é possível que tenha muitos eleitores aqui de Guapimirim, de São José, de Sapucaia, que estão dados como eleitores de Teresópolis, e não estão. Por isso que esse universo é tão alto, de 138? 136 mil. 136 mil eleitores para 165 mil habitantes. É uma disparidade que vota, tem coisa errada aí, né? Mas isso aí, passada a eleição, a gente vai ver isso nas abstenções, né? Porque o eleitor que morreu, que está escrito lá que ele desiste ainda que está vivo, esse cara não vai votar no dia, eu acredito que não está podendo mais depois da biometria. E também aqueles que migram, né? Então pode ser que não venha para a cidade, então esse número vai ser, talvez não se apure, mas se apure pouco mais de 100 mil votos a partir da eleição. Informação aqui que o vereador Amós, o Maurício Lopes foi à sessão, esteve ontem na sessão, e o vereador Maurício Lopes teria levado uma claque, ou seja, o pessoal da Maurício Lopes, não, do esporte, né, encheram a Câmara. O Amós, né? O vereador Amós. Aquilo ali foi um erro estratégico dele, né? Ele sabia que a sessão seria desfavorável a ele, então ele levou mais da metade da assistência da Câmara, era de cargos comissionados que ele tem, supostamente ele tem na Secretaria de Esportes, né? Inclusive o secretário também estava lá, ou seja, ele levou os seus empregados políticos para fazer essa claque. Só que os vereadores podem ver isso como uma intimidação, né? Os vereadores, você percebe que a sessão foi bem light, os vereadores ficaram muito atentos a outros assuntos, não se meteram nessa questão da política, nessa questão da cassação, porque também eles não querem desagradar aquele camarada ali que está ali porque é empregado, está ganhando o vereador para ficar do lado dele, que até a eleição esse voto pode ser virado, né? Hoje quando você olha para alguém, nós temos um olhar para as pessoas, mas é um tabuleiro de jogo, né? O candidato olha para as pessoas como possíveis eleitores, né? Então, um vereador não vai querer arrumar uma confusão com uma liderança política que está ali sentado na assistência, que pode multiplicar votos contra ele. Então, isso é uma intimidação perigosa. Nessa jogada do xadrez, foi um jogo errado que eu acho que o vereador deu. Ele manteve uma sessão favorável a ele, foi feita apenas a leitura, ficou por isso mesmo, acabou a conversa, em função, certamente, dessa presença maciça de pessoas ligadas a ele na assistência, mas foi um erro estratégico porque o vereador percebe que ele está sendo manobrado, e ali tem um voto que pode ser a favor ou contra o vereador mais na frente, né? Não foi inteligente da parte de quem pensou nessa solução de levar magote de cargos comissionados para a sessão da Câmara para intimidar os colegas vereadores. Vanderlei, obrigado. Olha, já Adelino Tomé, e também o menino já chegou aí, um campeão, né? Ele tem síndrome de Down, já é um campeão, a gente também vai conversar com ele ainda no programa de hoje. E o Adelino Tomé que falou que vai correr daqui até Prado, lá na Bahia. E falou que não vai parar não, vai sair daqui e vai correr direto lá. Serão boas entrevistas essas duas próximas agora, né? Boa entrevista com vocês. Papo bom, né? Papo bom. Então, nós estamos indo para o comercial e voltamos já.